Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos. Entramos, ó Deus, através, ó Pai, da TV Vitoriosa e também do YouTube, meu Deus, com este programa nesta manhã, em oração, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai continuar a fazer, porque, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor na nossa vida, meu Deus, nós não teríamos chegado até aqui, nós não estaríamos aqui nesta manhã, mas por causa do Senhor, por causa da tua mão que está levantada, o braço forte do Senhor estendido ao nosso favor, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor vai continuar a fazer, por tudo aquilo que o Senhor vai continuar a fazer, meu Deus, sobre cada vida, cada casa, cada família. Pai, no nome do Senhor Jesus, dê paz a essa pessoa que não tem paz, a tua alegria, essa pessoa que não tem alegria, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa, Pai, que está diante, ó Deus, dessa situação de crises, de ansiedade, já nesta manhã, meu Deus, viveu uma situação nessa madrugada, Senhor Espírito Santo de Deus, ela está agitada de um lado para o outro, vai dando a ela a tua paz, vai dando a ela a tua alegria, vai dando a ela o teu renovo, o teu fortalecimento, é o que nós pedimos e declaramos da bênção do Senhor de uma maneira poderosa, maravilhosa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém e amém. Que a paz gloriosa do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa e toda a sua família, no nome do Senhor Jesus. Hoje, 16 de abril de 2025, essa quarta-feira abençoadíssima, quarta-feira de bênçãos, quarta-feira de vitórias, de milagres. Então vem comigo, vem, porque nós estamos nesta semana inteira falando da importância da cruz, né? A cruz, irmãos, né? Jesus, ele levou sobre ele, irmãos, a cruz era para mim, a cruz era para você, mas ele tomou sobre ele aquela cruz de jugo, aquela cruz de condenação contra a minha vida e a sua vida. É por isso que você não pode aceitar nenhum tipo de condenação, você não pode aceitar nenhum tipo de jugo sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que você possa levantar hoje, sabe, sacudir aí essa poeira de jugo, essas palavras de jugo, esse sentimento de jugo sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, porque muito mais o Senhor, ele vai fazer, muito mais ele vai operar, muito mais ele vai agir e mover de uma maneira poderosa sobre a sua vida. Quando nós temos conhecimento da verdade, quando você olha para a cruz e vê que ela está vazia, você entende que ele está vivo, você entende que ele ressuscitou, você entende que você pode, porque aquele que te fez a promessa, ele venceu, aquele que te fez a promessa, ele é fiel em todo tempo e em todo momento. Então vem comigo nesta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, para você, sabe, ampliar a tua visão espiritual, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na sua vida. Esse Senhor, esse Jesus, irmãos, ele mesmo, que um dia pegou uma cruz que não era dele, que era para mim e para você. E hoje nós olhamos para a cruz, ela se encontra totalmente vazia, porque ele venceu a morte. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Nesta quarta-feira eu quero falar, 7 palavras que Jesus falou ali, né, naquela cruz. Eu quero falar de 7 palavras, e a primeira delas que Jesus fala a primeira delas: Pai, perdoa-lhe porque não sabe
o que faz. Irmãos, eu acho isso aqui glorioso, tremendo, poderoso, porque o nosso Deus, Ele é isto, Ele é tremendo, poderoso, glorioso. Então, eu quero que você preste aí bastante atenção, né, nas palavras, né, que Jesus, irmãos, Ele fala no momento que Ele está ali naquela cruz. E a segunda coisa que Ele disse é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está na cruz preocupando com aquele que também estava em uma cruz, porque a Bíblia diz que ele é colocado entre dois malfeitores, dois ladrões. O que ele fez? Ele questionou: você não é o Deus, você não é o Cristo, você não é isso, você não é aquilo, não foi isto? Mas o outro disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas ele é um inocente. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que Jesus está mostrando para mim e para você? Que quantas vezes que tem pessoas que estão na mesma situação que nós estamos e nós não temos compaixão da vida delas. Nós não temos, irmãos, compaixão, sabe, pelo sofrimento que elas estão passando. Aí você vai dizer assim: apóstolo, mas eu também estou vivendo esse sofrimento. Mas você tem um Senhor que te conforta. Você tem um Senhor que te consola. Você tem um Senhor que te conduz. Você tem um Senhor que te fortalece em todo tempo e em todo momento. E a outra pessoa, de repente, ela não tem. E mesmo se ela tenha, é tão bom a gente ouvir, né, como diz a palavra, uma outra ajudou e diz: ser forte. Outra coisa que me chama muita atenção é quando ele olha para Maria. A sua mãe estava ao pé da cruz. Maria estava ali. E ele olha para ela e ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E quando ele olha para João, ele disse: filho, eis aí a tua mãe. Jesus ali na cruz, ele preocupou com a família, ele preocupou em dizer para Maria que ela não estava só, e ele está dizendo para mim e para você que nós, irmãos, não estamos só, porque nós temos uma família. Trabalhe em prol da tua família. Filhos, faça a sua mãe perceber que você é filho, né? Mãe, faça os seus filhos, né, ter segurança no seu amor, sabe, na sua dedicação como mãe, como os pais, né, o pai, mãe, né, os filhos, né, a família é o maior patrimônio que nós temos. Então que nós possamos nesse tempo, sabe, abraçar a família e saber que no meio das nossas adversidades nós não estamos só. O Senhor, Ele está conosco em todo tempo e em todo momento. Outra coisa que Jesus fala, sabe, na cruz ali pendurado, Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, que palavra profunda, hein? Que palavra profunda, porque Jesus chega em Betânia, e quando ele está em Betânia, ele disse assim: Pai, graças te dou, diante do túmulo de Lázaro, ele disse: graças te dou, porque sempre me ouve. Aliás, o Senhor sempre está me ouvindo. Jesus tinha certeza que Deus estava com ele em todo tempo e em todo momento. E nós entendemos que no momento daquela cruz, irmãos, né, havia sobre Jesus, né, tantas condenações, e naquele momento ele era, né, 100% homem, como ele foi os 3 anos, 100% homem. E o que me chama a atenção, que ele sente a falta do Pai. Ele sente a falta do Pai. E ele diz então: meu Pai, por que me abandonaste? Ou por que me abandona? Ele sente ali a falta do Pai. Irmãos, se Jesus sentiu a falta do Pai, o que para mim e para você, sabe que nós temos sentido a falta do Pai? Sabe que pela manhã, como nesta manhã de quarta-feira, você tem olhado para dentro de você, você tem sentido a presença do Pai? Eu quero que você reflita acerca disso, porque se Jesus sentiu a falta do Pai, irmãos, e eu e você temos sentido, porque isso, irmãos, é muito importante. Outra coisa que Jesus disse ali: tenho sede, porque, como eu disse, ele era 100% homem, então ele teve sede. Na cruz ele teve sede.
Na cruz, irmãos, ele padeceu. Na cruz ele teve dores, na cruz, irmãos, o sangue dele, sabe, jorrou naquela cruz e ele teve sede. E o que eu acho interessante, que os soldados que estavam ali, sabe, não deram a ele um copo de água fresco, não, molharam ali aquela esponja em vinagre e colocou na sua boca. Agora eu quero que você pense e vem comigo, sabe, quando ele sentiu aquele gosto, ele não engoliu aquilo saiu para fora e o corpo dele estava todo ferido. Pensa um vinagre, um ferimento tanto que arde. Jesus, irmãos, padeceu por mim e por você. Mesmo na cruz, ele teve sede. Outra coisa que me chama a atenção: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. É isso aqui que eu quero que você entenda. Sabe, ninguém matou Jesus. Ninguém, irmãos. Ele se entregou. Sabe, a morte não teve autoridade sobre Jesus. E é por isso que ela não pode ter autoridade sobre a minha vida e a sua vida. Sabe, nós precisamos apegar a esse Jesus dia após dia, porque ele se entregou. Ele se entregou por causa de quê? Por causa do amor que ele sente. Por causa do amor que ele sente por mim e por você. Então, que nesta manhã, que você possa saber que existe um céu que te ama, existe um Deus que te ama. Não deixe as adversidades paralisar você, não deixe as adversidades diminuir você, não deixe as adversidades, sabe, olhar para você e você olhar para elas e achar que você é menor, achar que você não dá conta, achar que você não consegue. Não, você consegue, você dá conta sim, porque quem te fortaleceu teve pendurado no madeiro. Quem te fortaleceu, irmãos, teve pendurado em uma cruz. Quem te fortaleceu fez toda a diferença. Ele colocou os olhos no Senhor e ele prosseguiu. E é isso que o Senhor quer, que eu e você prossiga em todo tempo e em todo momento. Então prossiga, seja alguém, sabe, que vença. Não deixa as adversidades paralisar você, não deixe. Quero lembrar você que hoje nós temos culto em 2 horários, 9 da manhã e às 19 horas e 30 minutos, mas às 18 horas o nosso joelho já está dobrado. Então você, sabe, você ore conosco, agradecendo ao Senhor e dizendo a Ele: obrigado, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Irmãos, é uma coisa que os céus, que tem no céu, desistência nunca. Deus não desiste de nós. Ele não desiste dos seus. Ele não desiste de você. Ele não desiste da sua casa. Ele não desiste do seu casamento. Ele não desiste dos seus filhos. Ele não desiste da sua vida. Então você também não pode desistir. Você precisa levantar diante dessa situação e saber que um preço foi pago numa cruz. Na cruz, irmãos, foi pago. Para quê? Para que eu e você, sabe, tivéssemos uma vida e vida em abundância. Então, no meio desta palavra, eu quero orar com você. Eu quero, rasgar o nosso coração na presença do Senhor, sabendo que Deus é Deus que pode fazer, sabendo que Deus é Deus que pode agir, que pode mover de uma maneira poderosa e de uma maneira maravilhosa, porque só Ele é Deus para fazer e só Ele é Deus para agir e mover de uma forma poderosa. Antes de eu entrar na oração, eu quero te lembrar que hoje, quarta-feira, nós temos culto abençoado também na nossa cidade de Ibiá, Ibiá está aí numa preparação, nos 20 anos, nesse sábado agora, dia 19, você é o nosso convidado, estaremos ali na Câmara Municipal da cidade de Ibiá, e eu sei que vai ser uma bênção, você é o nosso convidado a estar ali, está ali, o presbítero, o presbítero aguardando por você, o presbítero Fábio, no nome do Senhor Jesus, ele, e toda a equipe ali da igreja Palavra da Verdade, e nós somos gratos a Deus, podemos dizer Ebenezer, por esses 20 anos, a nossa amada,
saudosa pastora Nilza, né, iniciou essa obra, né, e fez com êxito, até o dia que o Senhor a chamou, né, ela fez com êxito, trabalhou, irmãos, com êxito, né, então, né, hoje, né, tem culto e já estamos aí nessa preparação ali na nossa cidade de Ibiá também, no nome de Jesus, ali em Santa Quitéria, em Esmeraldas, Uberaba, nessa quarta-feira, né, também Ituiutaba. Ituiutaba não tem na sexta, porque na sexta eles estão em cada casa fazendo os cultos, mas na quarta-feira eles estão ali presente e também ali em São Simão, e você é o nosso convidado para este tempo, no nome do Senhor Jesus. E nesta quarta-feira, Tapuirama está aí também com o círculo de oração e você não pode perder, então você é o nosso convidado para este tempo. Vamos orar? Pai, mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz, o Deus que opera, o Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque a cruz era para mim. Obrigada, Senhor, porque o Senhor um dia mudou a minha história, porque eu pude entender e compreender o que o Senhor fez naquela cruz. Muito obrigada. E eu quero apresentar ao Senhor cada vida, cada casa, cada família nessa quarta-feira, e eu declaro da bênção do Senhor de uma maneira poderosa e maravilhosa, hoje e sempre, em nome de Jesus.